Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Agradeça a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de trabalho que me é ofertada. Que sejamos assistidos e intuídos para o melhor entendimento da sua lição. Agradeço aos Espíritos benfeitores, a toda a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados que se apresentaram para que esse estudo acontecesse, mesmo que estando cada um de nós em seus lares. Que cada um desses lares se torne então um pedaço do todo que compõe a nossa seara espiritual. Agradeço igualmente aos mentores da nossa seara, Legião Armando Veloso, pelo amparo e sustentação física e espiritual dessa nossa casa. Mantenhamos as nossas mentes e corações apaziguados e abertos ao banho de eflúvios benéficos que iremos receber. Que as águas sejam tornadas vivas e que toda e qualquer energia contrária que possa interferir no nosso trabalho seja nela neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo. Que assim seja. Paz seja nesta casa. Eu trouxe um tema que há muito tempo vem batendo a minha porta, mas que venho deixando de lado, deixando para depois. É a necessidade de conhecermos a Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec narra logo na introdução o objetivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Cada um lhe proclama a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem
fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem compreendê-las, quer dizer, infrutíferamente. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, confundindo-os na massa de outras narrações, passam desapercebidos. Torna-se, então, impossível compreender-lhe o conjunto e fazê-lo objetivo de leitura e de meditação em separado. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no terceiro livro, As Leis Morais, as questões 619 e 625. A 619, Kardec pergunta assim: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Novamente, voltando aqui ao Evangelho, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, no capítulo 13, São Vicente de Paulo narra o segundo texto, a beneficência. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Depois de ler esse trecho, fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Jesus está dormindo dentro de mim? Jesus está dormindo. Está dormindo quando não busco as instruções espirituais, os ensinamentos da nossa doutrina, quando acomodo-me naquele patamar confortável, quando deixo de praticar tudo o que já tenho acumulado em meus conhecimentos, pois bem sei o que eu tenho que fazer, é claro. Não vou, nessa breve reflexão, querer identificar, entender ou mesmo atrever-me a resolver os motivos que nos levam a essa paralisia. Quero sim mostrar que ela existe, a paralisia, e que devemos nos esforçar para sairmos dessa situação. Vejamos os esclarecimentos que Jesus nos traz sobre essa acomodação, quando narra a seguinte passagem descrita pelo evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos.
E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se a bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedece? Então, fica claro notarmos que ao fazermos uma leitura com um pouco mais de calma, que Jesus está no barco, ele entra na embarcação junto com os seus discípulos, que somos todos nós que aqui estamos buscando um entendimento de suas lições, né? Ele, Jesus, então convida-nos para juntos atravessarmos o mar, chegarmos à outra margem. Atravessar o mar podemos tomar em nossa reflexão aqui como sendo a travessia de uma existência aqui na Terra, o enfrentamento de uma dificuldade, seja ela de qual for o tamanho, enfim, qualquer dificuldade que seja, material ou espiritual. Jesus adormece, entre aspas. Fica como que olhando de longe, nos observando, melhor dizendo, zelando por nós. Ele, como bem sabemos, nos deixa navegar com as nossas próprias mãos. Somos capazes, nos preparamos para tal tarefa. Temos total liberdade para as tomadas das decisões. Somos responsáveis, temos o livre arbítrio. Então, nos deparamos com as nossas tempestades. E o que fazemos? Nos lembramos de Jesus, vamos então em busca dele, vamos acordá-lo. Queremos de imediato que ele nos tire daquela situação. E como em todas as passagens do Evangelho, aqueles que mais precisam, que são movidos por aquele sentimento interior, fazem um movimento de ir ao encontro de Jesus, como quando fazemos uma prece vinda do fundo do coração, uma prece com sentimento. O socorro virá? Sem dúvida que sim. Mas, mais uma vez, temos que ter todo um entendimento sobre as leis de Deus, que esse socorro será dentro da necessidade de cada um, do merecimento de cada um, e não da nossa vontade. Vejamos o que Emmanuel nos fala sobre esse episódio narrado por Lucas. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, Tempo de Confiança. Diz assim o texto: A tempestade estabelecera a perturbação do ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardam os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensaios do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial.
Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer com as lições recebidas. Aqui permitam-me fazer uma parte, um pequeno comentário antes de encerrarmos a nossa reflexão. Nesse texto, há pouco, Emmanuel fala: na atualidade dolorosa, o que para quem lê sem a pretensão da leitura que busca um estudo, aquela leitura superficial, pode passar sem perceber que o texto nos serve como uma luva nos tempos atuais. Se eu não me engano, esse livro foi escrito em 1948, ou seja, fica claro que o Evangelho e tudo o que gravita ao seu redor é atemporal. Bem, é isso. Espero ter aguçado a vontade pelo desenvolvimento de sua reflexão, da sua meditação individual, cada qual dentro da sua particular embarcação. Esteja você no seu barco pessoal, esteja você no barco da sua família, esteja você no barco da sua seara espírita. Sabemos que Jesus está conosco no barco, no leme, que possamos atravessar os nossos mares com todas as suas tempestades, mas agora com a fé atuante, viva. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Agradeço a Jesus pelas elucidações que acabamos de receber e pelas que ainda iremos receber quando estivermos fazendo a nossa autoanálise antes de ir dormir. Agradeço aos mentores da nossa seara espírita, Legião Armando Veloso, ao nosso amigo guardião, que sempre está ao nosso lado, nos intuindo os melhores pensamentos. Pedimos aos espíritos benfeitores que nos assistem, que tornem vivas as águas reservadas em nossos lares e que nelas sejam colocados todos os eflúvios necessários ao nosso refazimento. Oração de São Tomás de Aquino. Que eu chegue a Ti, Senhor, por um caminho seguro e reto. Que eu não deseje agradar, nem receie desagradar senão a Ti. Tudo o que passa torna-se desprezível a meus olhos por Tua causa, Senhor, e tudo o que diz respeito me seja caro, mas Tu, meu Deus, mais do que o resto. Qualquer alegria sem Ti me seja fastidiosa, e nada eu deseje fora de Ti. Qualquer trabalho, Senhor, feito por Ti, me seja agradável, e insuportável aquele de que estiveres ausente. Concede-me a graça de erguer continuamente o coração a Ti, e que, quando eu caia, me arrependa. Torna-me, Senhor meu Deus, obediente, pobre e casto, paciente sem reclamação, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, triste sem abatimento, reservado sem rigidez, ativo sem liviandade, animado pelo temor sem desânimo, sincero sem duplicidade, fazendo o bem sem altivez, edificando-o com palavras e exemplos sem falsidade. Dá-me, Senhor Deus, um coração vigilante, que nenhum pensamento curioso arraste para longe de Ti, um coração nobre, que nenhuma intenção equívoca desvie, um coração firme, que nenhuma adversidade abale, um coração livre, que nenhuma paixão subjugue. Concedei-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que Te conheça, uma vontade que Te busque, uma sabedoria que Te encontre, uma vida que Te espere com confiança e uma confiança que Te possua, enfim. Que assim seja, graças a Deus.